Fala galera, beleza? Meu nome é André e hoje eu vou fazer um vídeo aqui que eu vou mostrar todos os livros que eu comprei na feira do livro da USP, né? Que teve essa. Que tá tendo ainda, vai até domingo, se você tá vendo quando eu postei aqui em novembro, né? E eu comprei um monte de livro, tô bem animado aqui pra mostrar pra vocês. E uma coisa que eu queria falar também no começo do vídeo é que agora dá pra você ser membro do canal. Você não ganha absolutamente nada, mas você pode me ajudar. Então tá aí o convite, eu ficaria bem feliz. Então vamos começar aqui. O primeiro que tá aqui, né? Não tem uma ordem específica, só tô pegando. O primeiro é Contos da Era do Jazz, do Fitzgerald, pela editora Unesp. É meu primeiro livro assim dessa coleção que eles têm, que é de clássicos da Unesp. E eu acabei de ler o The Great Gatsby, né? O Grande Gatsby. E, pô, eu gostei muito, assim, da prosa do Fitzgerald, da história em si. E aí eu decidi já comprar mais alguma coisa dele pra eu continuar tendo algo pra ler do autor, né? Que eu sempre que, sei lá, se eu gosto de um autor, eu vou querer ler mais dele, entendeu? E aí eu decidi comprar esses Contos da Era do Jazz. E tem aquela famosa história do Benjamin Button aqui, que foi ele que escreveu. Então tá aí o primeiro livro. A editora Unesp, eu queria fazer um comentário também, que eles têm uma outra coleção de clássicos que é bem legal, que eles traduzem várias obras assim que, pô, não seriam normalmente traduzidas, que é para um público mais fechado. E eu acho isso daí fantástico, porque é uma universidade pública, então todas as universidades deviam fazer esse trabalho de tradução assim de obras que não têm uma função comercial imediata, mas atendem a um público específico. E seria muito bom se mais universidades fizessem isso. Por exemplo, traduzir o Anacletos do Confúcio. Tem uma obra muito que eu quero ler que chama Da Alemanha, da Madame de Staël. Eles traduziram umas coisas do Goethe também nessa coleção da Unesp. Eu acho bem legal essa iniciativa. E mais universidades aqui do Brasil deviam fazer isso. Então, o próximo livro aqui é Walden, do Thoreau, que é outro americano, né? Tanto o Fitzgerald quanto o Thoreau são americanos. E eu já tinha ouvido falar do Thoreau, né? Que é um contemporâneo do Emerson, do Hawthorne, não sei pronunciar, que foi o que escreveu A Letra Escarlate, que eu li esses dias, do Melville. Então, eu sei que ele era amigo do Hawthorne, do Nathaniel, e o Nathaniel fala dele na Letra Escarlate, lá no primeiro capítulo, que ele está falando sobre a repartição pública que ele trabalhava, sobre os amigos que ele tinha, e depois ele vai parar numa burocracia assim, sem muita preocupação intelectual. E eu tenho bastante interesse assim por essa literatura americana. Eu sei que esse livro aqui ele é sobre o tempo que o Thoreau passou, tipo, vivendo na selva, isolado, assim, que ele teve essa experiência, e ele é daquela escola dos transcendentalistas, né? Ele tem outro livro também que chama A Desobediência Civil. Então, pô, parece ser bem interessante e tô animado aqui pra ler, provavelmente vou ler em breve. Agora o próximo livro que eu achei fantástico é O Fim do Homem Soviético, da Svetlana Alexievich, que ela tem 5 obras publicadas aqui pela Companhia das Letras. A outra que eu também estou bem animado para ler logo menos é As Vozes de Chernobyl. Eu vi a série na Max sobre Chernobyl e, pô, gostei muito. E uma das fontes assim, para a série é a obra da Svetlana, e eu sei o que ela faz aqui nessas obras. Ela vai conversando com as pessoas que por exemplo, viveram na Rússia, porque aqui, ó, ela vai tá falando do Homo Soviéticos, entendeu? Ela tá falando da queda da União Soviética e como as pessoas reagiram a isso, qual que era o estilo de vida antes da queda da União Soviética e depois, quais que eram os hábitos, e ela vai conversar com várias pessoas, entendeu? Como se ela fizesse várias entrevistas aqui. Eu nunca li nada dela, mas pelo que eu sei é isso, e eu acho que eu vou gostar muito, porque, pô, é um tema que me interessa bastante, e ela ganhou o Nobel de Literatura em 2015, e ela tá falando aqui como que o grande deus do Estado Soviético foi capaz de criar e manter durante décadas um tipo peculiar, o Homo Soviéticos. Com a abertura política e econômica empreendida pelo Gorbachev, esse homem está fadado à extinção. Então, é sobre isso aqui. Dei uma folheada.
parece ser bem promissor. E eu espero ler todas as obras dela, se eu gostar, né, obviamente. Próximo livro, As Benevolentes, do Jonathan Littell, que é uma obra contemporânea de literatura. Eu até li um pouco dela hoje, não sei se eu vou continuar. É um baita livro, ó, como vocês podem ver. E ele vai contar a história de um oficial nazista. Não é um livro de não ficção, né? É uma obra de literatura, sim. E o personagem principal, o narrador, ele tá contando espécie de memórias, tipo, tudo já aconteceu. E ele foi um soldado da SS, ele participou na Batalha de Stalingrado e no extermínio dos judeus. Então aqui você tem a voz do carrasco. E o primeiro capítulo aqui que eu li é muito interessante, porque ele vai falar como muitas daquelas pessoas eram homens comuns. E ele fala que uma das principais lições da história recente foi que uma pessoa, se você tem uma pessoa na circunstância apropriada, ela é capaz de fazer qualquer coisa que mandarem para ela. E provavelmente se a gente nasceu num tempo de paz, que não tem guerra, a gente pode ser mais sortudo do que ele, mas a gente não tem como saber se a gente é melhor, entendeu? Foram exceções das exceções que se levantaram contra o regime, entendeu? É muito interessante essa reflexão. E, bom, tô bem animado. É comparado com Guerra e Paz, esse daqui. Só que, sei lá, sobre a Segunda Guerra, sobre Stalingrado. E, bom, parece ser muito bom. Então tá aqui, As Benevolentes. Mais um dos livros comprados. O próximo livro que eu comprei, O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura, que é da editora Boitempo. E é uma ficção, né? É uma ficção e meio que uma não ficção, em que vai contar a história do Trotsky. Eu acho que é mais quando ele já tinha fugido da União Soviética, quando ele tinha sido exilado e foi pro México, depois vai para Cuba, se eu não me engano. Eu posso estar falando besteira, mas eu sei que ele foi assassinado, né, a mando do Stalin. Eu acho que também vai contar a história do cara que matou ele, toda a jornada dele, como que ele conseguiu se relacionar com o Trotsky. E eu já ouvi falar muito bem desse livro, e eu me interesso bastante sobre... Caiu meu fone aqui, vocês me perdoem. E eu me interesso bastante sobre a própria biografia desses caras da Revolução Russa. Eu tô lendo bastante sobre isso, né, tô lendo a biografia do Stalin, no momento que fala muito sobre o Trotsky. Eu tô bem na parte que tá mostrando o embate entre os dois, né? Como o Stalin vai acabar com o Trotsky, como a própria oposição ter alguém para você colocar toda a culpa no que tá acontecendo foi muito importante para a ascensão do Stalin. E, bom, história russa, me interessa, literatura, de um escritor cubano, né? E eu acho que vai ser bem legal também. Então tá aqui. Bom, voltando aqui que eu fui guardar os livros porque senão eles vão cair. O próximo livro é a biografia do Camus, pelo Oliver Todd, publicada pela editora Record, que é um lançamento, né? E, bom, eu gosto muito dos livros que eu já li do Camus, eu li poucos, né? Eu só li O Estrangeiro e A Peste por enquanto, mas pretendo ler mais. E eu me interesso também muito pela época em que ele viveu, né? Que ele viu a Segunda Guerra, isso marcou profundamente ele e toda a geração dele. E ele, foi ele era comunista, assim, no começo da vida. Eu acho que ele se desiludiu um pouco com a União Soviética, com as experiências comunistas reais. Ele tinha suas diferenças com os intelectuais dele na França, com o Sartre em especial, assim. Então, espero que vai ser bem legal, e eu acho que isso vai me levar a ler mais a obra dele. Eu não sei quando eu vou ler, se eu vou ler mais pra frente, quando eu já tiver lido mais Camus, quando eu já tiver pego o Mito de Sísifo pra ler, ou se isso vai me levar a querer ler mais sobre a obra dele. Mas, biografias pra mim, eu amo ler biografias, principalmente de, sei lá, pessoas que... É óbvio que eu vou ler sobre pessoas que me interessam, né? Mas biografias é um dos meus gêneros preferidos, porque mistura história com... É uma história, né? Mas voltada assim, focada em uma pessoa. E todo o desenvolvimento de uma pessoa pode ser muito interessante. Então eu gosto muito de ler biografias, eu acho extremamente prazeroso. Então tá aqui, Albert Camus, Uma Vida, é um lançamento da Record.
Tá aqui, do Oliver Todd. Então, bom, vamos pra próxima pilha aqui de livros. O próximo livro que eu peguei é Lasca, do Vladimir Zazubrin. Tá aqui, é da editora Carambaia, que eu acho bem legal. Os livros dele, o jeito que ele é, a estética deles aqui, e o preço também estava bem amigável. Isso daqui é escrito em 1923 pelo russo Vladimir Zazubrin. Lasca permaneceu proibido durante quase toda a existência oficial da União Soviética. Nada mais significativo, já que o romance eleva o aparato de terror e extermínio das forças de segurança soviéticas já nos primeiros anos após a Revolução de 1917. Então vai tratar sobre a polícia secreta daquela época, né, que era tcheca. Isso daí acaba com um dos mitos que você escuta muito falando que o terror da União Soviética só começou com o Stalin. Não, tá aqui uma prova viva, a polícia secreta, o Lenin já instituiu isso. Ele clamava para todos terem esse espírito de policial dentro do partido, para não deixar ter dissidências. E vai contar aqui como que foi viver essa época, que já falei disso no vídeo, me interessa bastante. É bem curtinho aqui, ó. Tem umas 130 páginas, mas a letra é bem grande. Então acho que dá pra ler, sei lá, uns 2 dias. Então tá aqui Lasca. Eu não sei muito sobre esse autor, na verdade, mas a tradução é do Irineu Franco Perpétuo, que é um dos melhores tradutores pro russo, né, do russo pro português aqui do país. Então tá aqui, Lasca. O próximo também da Carambaia é Frederick Douglass, A Vida e a Época de Frederick Douglass, escritas por ele mesmo, que também é da Carambaia, ó, vocês podem ver aqui. E vai contar a história dele, né? Ele escreveu isso daqui. O que eu sei sobre ele é que ele foi um escravo, né, nos Estados Unidos, e depois escreveu esse livro. Eu só sei sobre isso, mas deve ser bem interessante ouvir a experiência de vida dele. Então vou ler aqui atrás que vai poder falar melhor do que eu, né? Meu papel foi contar a história do escravo. Para a história do senhor nunca faltaram narradores. Assim, Frederick Douglass, ele viveu de 1818 até 1895, resume seu objetivo ao publicar em 1893 esta que é a versão definitiva de sua autobiografia. Então ele publicou isso daqui 2 anos só antes dele morrer. Neste volume, aquele que se tornaria o funcionário negro mais graduado do governo dos Estados Unidos narra toda a trajetória de sua vida, da infância como escravizado em uma plantation em Maryland, passando pela fuga do cativeiro, contada em detalhes pela primeira vez, até consolidar a brilhante carreira como escritor, orador, intelectual, líder abolicionista e político. Então, tá aqui, eu sei que isso aqui é bem importante nos Estados Unidos, eu acho que é uma leitura assim, bem comum que todos fazem. E, deve ser muito legal, né, ver a experiência de um cara que foi escravo dos Estados Unidos para se tornar uma figura pública de renome. Muito interessante, deve ser bem escrito também. Então tá aqui, Carambaia também. Bom, o próximo livro que eu comprei foi Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. E eu tô querendo começar a estudar um pouco mais sobre a história do Brasil. E eu não tô sabendo muito bem por onde começar assim. E eu decidi pegar esse livro aqui para ler, porque eu sei que ele é um clássico assim da história da sociologia do Brasil. E eu tenho interesse. Então tá aqui, é da Companhia das Letras. Acho que todo mundo já ouviu falar do Sérgio Buarque de Holanda. E aqui atrás fala: nunca será demasiado reafirmar que Raízes do Brasil inscreve-se como uma das verdadeiras obras fundadoras da moderna historiografia e ciências sociais brasileiras. E aí vai, né? É bem importante para o desenvolvimento da história aqui no Brasil, do estudo da história. Então tá aqui, se vocês puderem me recomendar obras de história do Brasil, principalmente alguma para eu começar, que eu não sei muito bem. Então tá aqui, Raízes do Brasil. Bom, o próximo livro é Sussurros, Orlando Figes, A Vida Privada na Rússia de Stalin. E o livro que eu li dele esse ano, A Tragédia de um Povo, né, que é a história da Revolução Russa, com certeza tá entre um dos meus preferidos da minha vida, assim. Eu achei que ele escreve muito bem. Ele sabe contar a história, que isso daqui é uma coisa que todo autor de história deveria saber. Que eu não quero só os fatos, entendeu? Se eu tô lendo um livro, eu quero que ele me entretenha. Óbvio que não é um entretenimento fácil, mas tem que ter uma história bem escrita. Você tem que saber mostrar os fatos contando uma história, entendeu? Seu livro tem que ser divertido, porque se é um puta livro chato
que só me lança dados, era melhor eu ir, sei lá, pra Wikipedia, entendeu? Eu quero que você me conte uma história. E o Orlando Figes, ele faz isso muito bem. Ele sabe pegar, tipo, sei lá, eu não sei quanto de estudo você precisa pra fazer um livro desse, eu não consigo nem imaginar. E ele consegue condensar isso e te contar uma história muito boa. E esse livro deve ser fantástico, que é contar a história do povo mesmo da União Soviética, o que se passava, como que eles viveram esses anos de terror lá, stalinista. Então, tô animado, tá aqui. Sussurros é da editora Record, A Vida Privada na Rússia de Stalin. E eu espero ler tudo que esse autor publicou, porque eu realmente gostei muito do livro que eu li dele. Então espero ler mais. O próximo livro aqui que eu tenho é a biografia do Otto von Bismarck. Bismarck, Uma Vida, do Jonathan Steinberg. É da editora Amaryllis. E ó, aqui já fala, o Simão Sebag Montefiore, que é o autor do Romanov que eu li, ele fala, a melhor biografia de Bismarck, magnífica. Eu já queria, foi um dos primeiros livros que eu pensei assim quando saiu a feira do livro da USP, que eu queria essa biografia, que eu já tinha visto ano passado ela lá. E nessa biografia do Stalin, o autor fala sobre a figura do Bismarck, como meio que ele é um dos fundadores assim da geopolítica moderna, de uma noção de razão de Estado, sabe? Uma política meio amoral que força os outros países a se industrializarem, a se modernizarem para competir com você. E ele forjou meio que essa relação de competição entre estados. E eu tenho bastante interesse nisso. Ele meio que deu o passo da política, né, da geopolítica, para o século XX no século XIX. E ele, foi uma figura como foi Napoleão, entendeu? Que as pessoas olhavam, se inspiravam, viam nele um grande homem, pro bem ou pro mal. Nietzsche tinha uma grande relação assim, sobre o que ele pensava de Bismarck, da unificação da Alemanha. Ele foi o cara que unificou a Alemanha, né? Mesmo servindo ao rei, ele nunca foi o chefe assim, da Alemanha, ele sempre serviu ao rei, mas ele era o personagem principal, né? Que conseguiu fazer isso. Então, parece ser bem legal. Fala aqui que é a biografia definitiva do gênio político que unificou a Alemanha. Então, tá aqui, biografia do Bismarck, Jonathan Steinberg. Agora o próximo livro, essa biografia do Hitler, do Ian Kershaw. Vocês podem ver que é um livro gigantesco. E, a figura do Hitler, acho que eu não preciso nem explicar, assim, o quanto que ela é definidora do século XX, o que ele fez, a sua importância, né, para o mundo que a gente vive hoje, porque foi influenciado, sei lá, pela sua derrota, pelas coisas que ele fez. E, é bem fácil de você se interessar pelo nazismo, pelo Hitler em si. E vai ser uma boa obra, né, para eu ler. Vamos supor, se eu começar a ler as Benevolentes mesmo, acompanhar com essa biografia do Hitler. Eu acho que é fundamental, assim, se você vai estudar o nazismo, se você tem um interesse no nazismo, você lê uma biografia do Hitler. Então, eu escolhi essa. E, 1000 páginas, é isso que eu gosto disso num livro, né, dele não se preocupar em ser curto, mas falar o que tem que ser falado. Então tá aqui Hitler, do Ian Kershaw. E agora, o último livro que eu peguei, esse livro gigantesco, ele é bem grande, é do Hitchcock e Truffaut, que são dois cineastas bem famosos. Eu gosto bastante dos filmes do Hitchcock, não vi nada do Truffaut. E aqui o que você tem, você vai ter as entrevistas, o Truffaut ele vai entrevistar o Hitchcock sobre todos os filmes que ele fez, sobre o processo criativo dele. E você tem várias imagens aqui dentro, ó. Você sempre vai ter as entrevistas e, muitas imagens dos filmes, a fotografia, né, dos filmes do Hitchcock. E eu acho que eu tenho certeza que ele é um dos cineastas mais influentes da história do cinema. Então tá aí. A garganta tá extremamente ruim aqui, eu acho que eu falei meio alto durante o vídeo, não sei. Mas foram esses os livros que eu comprei na Feira do Livro da USP. Se você puder ir, eu acho que vale muito a pena, porque todos os livros estão em 50% de desconto no mínimo. E é a melhor oportunidade do ano para você comprar livros. No site você já consegue ver o que cada editora vai colocar lá. E é bem legal, eu fico esperando o ano inteiro. Recomendo vocês irem economizando um pouco assim pra já chegar em novembro, que é quando normalmente tem
você já poder comprar um monte de livro, porque vale muito a pena. E é isso, comentem aí sugestões de livros, o que vocês acharam. Eu gosto bastante de conversar com vocês nos comentários. Então, muito obrigado, tchau, tchau.